Opa! Graça e paz para os nossos irmãos em Cristo Jesus, no Brasil e no mundo. Estamos iniciando mais um trabalho para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estamos felizes por tê-los aqui conosco e queremos pedir que Deus os abençoe e os guarde. E mais uma vez, como nós fazemos sempre, em nome de Jesus, nós estamos entrando na tua casa para cear contigo e você conosco, né? Em nome de Jesus, e queremos pedir que Deus nos abençoe nesta noite, para que os estudos que serão feitos aqui, as discussões, sejam todas para honrar e glorificar o nome dele. Quero agradecer a presença dos irmãos que estão conosco, o Antônio Charlie, o Davi, o Jaime, o irmão Carlos, o Márcio, o Renan, o Ronaldo, e tem outros aí pedindo para entrar também o link, mas vamos ver, está disputa aqui, vamos ver se a gente consegue, um cai, outro entra, e vamos ajustar a câmera aqui, porque já vamos começar. E queremos começar pedindo a Deus que nos guarde, nos protejam, né, nesse trabalho. E vamos pedir aqui o nosso irmão, o Renan, que está aqui nos visitando hoje, que nos dirige a Deus em oração, pedindo a bênção de Deus para esse trabalho. Oremos com o nosso irmão Renan, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Entramos em Tua presença, meu Deus, para iniciar, meu Pai, mais um trabalho, meu Pai. Mais um trabalho que irá incomodar as trevas, meu Deus. Toca, meu Deus, no coração de todos, meu Pai, para que venha, meu Deus, a Tua verdade resplandecer em cada coração, meu Pai. E que o Senhor venha, meu Deus, dissipar cada dia mais as trevas, para que o povo venha conhecer a Tua verdade, meu Deus. Envia, meu Deus, pessoas para esse hangout, Pai, para que todos venham conhecer a verdade, que é o Teu nome, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Amém. Dando início a esse trabalho, como nós fazemos sempre, vamos ler um texto bíblico, né? E nós temos preparado esse povo que está conosco, que tem acompanhado esse ministério há muitos anos, sabendo que isso aqui é um trabalho de batalha espiritual, e nós, por mais que a gente lute contra todas essas partes, nós não podemos nos acomodar, porque sabemos que o Senhor está com o anjo dele acampado ao nosso redor, e ele tem nos abençoado nesses anos, nessas décadas todas, nesse trabalho maravilhoso, né? E parece assim uma coisa impossível, mas Deus tem nos colocado assim muito felizes diante desses desafios, porque primeiro que a batalha não é nossa, é dele. Segundo, que nós temos um único inimigo, e é esse o inimigo de nossas almas, dos irmãos, e nós estamos sempre tentando levar essa mensagem de paz, de amor, de salvação, que cura, que liberta, a mensagem de verdade. E queremos pedir que os irmãos estejam orando por nós, e para que Deus continue abençoando, porque a luta é grande, mas os resultados são maiores, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mas também nós não vamos lutar contra o que está aqui, entender o que está escrito aqui, porque muitos são chamados, e os escolhidos de Deus são poucos. E nós queremos que você esteja nesse meio também desses poucos. Vamos nós uns ajudando os outros, para que Deus nos dê a bênção de em breve estar vendo ele abriu a sua boca e fazer assim, ó, todo esse poderio que está aí, essa idolatria, todo esse deusinho aí que eu chamo de deusinho sem vergonha, Deus vai fazer assim com ele, ó,
E as pessoas não acreditam. Estão acreditando nas coisas boas aparentes que esse mundo oferece, principalmente o sistema religioso, mas que nenhum deles te leva à salvação. Quem leva à salvação é Jesus. Então nós pregamos aqui a palavra. E nós sabemos que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então vamos, mais um dia, ler a armadura de Deus dos cristãos. Nós temos usado isso aqui sempre para esse nosso trabalho aqui agora, irmão, para que Deus possa nos ajudar a fazer esse trabalho. E queremos pedir que os irmãos estejam preparados para essa batalha espiritual, que é uma coisa de Deus, é uma coisa maravilhosa, mas a luta é grande, mas quanto maior a batalha, melhor, mais gostoso fica, irmão, porque você vê que Deus vai chegar na frente, Deus que vai chegar lá junto. Nós só vamos pregando, mas quem luta e vence a batalha é o Senhor. Está em Provérbios ou Salmo, não me lembro agora, prepara-se o cavalo para a batalha, para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Então nós estamos preparando o cavalo para o dia da batalha. Estamos chegando cada dia uma batalha menor, até o Armagedon. Então vamos ler aqui, nesse preparo nós temos que estar vestido com a armadura espiritual dos cristãos. Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 20. Irmão, isso é maravilhoso, isso o que fala, eu leio praticamente todo dia e recomendo aos irmãos, é muito gostoso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Onde que nós vamos buscar força? No Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque ele tem se levantado há 6.000 anos. Mas a promessa de Deus foi que ele mandaria quem iria esmagar a cabeça da serpente. Né? E esse é Jesus, é nele que nós fortalecemos. Né? O versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite, vai com Deus. Preciso Então, você. nós temos que lutar, não é contra a carne. Não deixe o inimigo desviar o seu alvo da sua batalha. O seu inimigo é Satanás, é o diabo. O seu inimigo não é o seu próximo, não é o seu irmão. O nosso inimigo é aquele espírito que ele é derrotado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos simplesmente o templo desse Espírito Santo. Então nós vamos conduzindo a palavra dele. Mas do Senhor é que vem a vitória. Então vamos preparar isso. Não aceite provocações, irmãos. Não aceite intrigas. A palavra de Deus diz, nada façais por intriga ou confusões, né? E por vanglória. Nada. Então, esse hangout nós fazemos aqui para honrar e glorificar o Senhor. Isso aqui é para honrar e glorificar o Senhor. Nada por vanglória, porque a glória aqui é do Senhor, nós somos simplesmente o corpo. É o posto mais alto que o homem consegue chegar aqui na terra. É ser corpo da igreja de Cristo e ser submisso a Jesus, que é a cabeça. E quem nos corrige é o Espírito Santo. Simples o Evangelho. Né? Então, nessa simplicidade que nós trabalhamos e agimos, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, lá nos lugares celestiais. Não é aqui na terra, não.
lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Não vamos deixar mentira e nem injustiça tomar lugar nas nossas vidas, porque aí nós vamos desviar o sentido do nosso trabalho e calçar os pés na pregação do Evangelho da paz. Aqui, ó. Esse é o Evangelho. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos, não é alguns não, irmão. Com a fé nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, quando nós pegarmos toda essa armadura de Deus, irmão, olha os 2 últimos versículos, é consequência dessa armadura. Olha que coisa linda. Por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele, falar de Jesus, livremente, como me convém falar. O inimigo pode tentar nos tirar toda forma de comunicação, de expressão, e os meios de comunicação, tudo tentar nos tirar. Mas, enquanto nós tivermos fôlego, nós estaremos pregando Jesus Cristo, pregando a verdade. É a única esperança para o mundo. É a única esperança para você e para mim. Não tem outra esperança para o mundo. É o único que pode abrir o livro da vida. É o único que pode. É esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. E, infelizmente, uma rejeição tão grande com Jesus, uma rejeição tão grande com a verdade, que a gente chega a ficar perplexo. Se não estivesse aqui na Bíblia, eu não acreditaria. Se não acontecesse como aconteceu com Noé, eu não acreditaria que nós estamos vivendo esse tempo. O povo está todo cego na igreja paganizada e não ouve mais a palavra de Deus. Ouve qualquer homem que monta qualquer birosca aí que chama a religião qualquer. O que ele falar, eles ouvem. Entregam até a vida por eles. Mas por Jesus. Por isso que ele disse, porventura, quando eu voltar, acharei fé na terra? Essa pergunta que eu estou fazendo para você agora, meu irmão. Será se Jesus, hoje você tem fé? Será que a semana que vem, se Jesus voltar a semana que vem, você ainda vai ter fé suficiente no meio desse mundo todo de pessoas acreditando em qualquer besteira? E renegando, né? Negar mais de uma vez a verdadeira palavra de Deus. Que coisa triste, eu não consigo entender que nós estamos vivendo nesse tempo. Não consigo entender. Esse tempo terrível, de tristeza, para a gente chorar, para a gente clamar, pregar, orar. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Ezequiel 39. Deus diz, Ezequiel, estende a sua mão sobre os meus pastores. Ele não falou para os pastores, os falsos profetas, não. Ezequiel, estende a mão sobre os meus pastores. E diz para eles que eles só pastoreiam a eles próprios. Eles só querem para eles. É meio de vida. E o bom pastor, ele dá a vida dele para as ovelhas. Não são as ovelhas que têm que dar a vida pelos falsos profetas. Ele diz, olha, vocês não gostam da ovelha pobre, da ovelha simples, daquela que está com dificuldade. Vocês só gostam da igreja paganizada, daquela que se prostitui com os mercadores, com os príncipes da terra. E vocês se desfrutam das delícias, que vocês chamam delícias, deste mundo. Mas ele nos chama
para a igreja verdadeira, aquele do caminho estreito, aquela igreja da verdade, a igreja do caminho, da verdade e da vida. Então, quando nós trabalhamos nesta igreja santa, pura, separada, a igreja verdadeira, a igreja de Filadélfia, a igreja que nunca negou e vai negar Jesus, e a igreja que não nega a palavra, aquela igreja fraca, que Deus vira-se para a igreja de Filadélfia e diz: eu te amo, igreja de Filadélfia. É a maior expressão de amor que você pode ver aqui na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora, nos últimos tempos, Deus se vira para essa igreja fraca, essa igreja perseguida, essa igreja odiada por todos, por causa do nome de Jesus. Ele vira-se para ela e faz essa declaração de amor. Igreja de Filadélfia, eu te amo. É amor ágape, amor que ninguém tem. É só o único que tem esse amor, é o amor de Deus. E ele fala para essa igreja fraca, que não nega, que não troca Jesus por reverendo mundo, que não troca Jesus pelo novo Messias, que o Bispo Macedo está preparando aí. Essa igreja de Filadélfia, que ele diz, eu te amo. E essa que ele vem buscar em breve. Então ele diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então hoje nós estamos falando aqui desta igreja, que nós lutamos, estamos dentro dela e lutamos para preservá-la e para defendê-la. As pessoas defendem a igreja lá do mundo. Essa igreja pagã, que está lá junto com os reis da terra, está lá. Está lá nas delícias do mundo, fazendo tudo o que ela quer. Está se deliciando lá, com os reis da terra. E nós estamos esperando o noivo vir buscar a noiva. Então hoje nós estaremos continuando esse estudo do manifesto em defesa da igreja de Cristo. Nós estamos aqui, não estamos defendendo política, ou pessoa, ou homem. Nós estamos aqui pela igreja de Cristo. A única razão que nós temos de viver aqui na terra é para servir o Senhor através dessa coisa preciosa, a coisa mais bela que existe nessa terra, que se chama a igreja de Cristo. Eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos para nós continuarmos o estudo que nós fizemos ontem, não é? E vamos progredir mais um pouquinho nos fatos que Deus foi nos dando no decorrer da nossa vida, né? Então nós mostramos aqui, foi a abertura do fato, nós já falamos sobre isso, o manifesto de defesa da igreja de Cristo. Isso é sempre importante mostrar, o que está em Apocalipse 13, aqui, ó, que nós lemos aqui do lado, né? Apocalipse 13, e vi emergir uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças e tal. Uma besta que emerge do mar, o falso profeta. Outra besta que emerge da terra, que é de Israel, é o anticristo. E o outro aqui é o Satanás. 666. Quem tem sabedoria calcula o número da besta, né? 666. O número de Deus é o 7, é a perfeição. Agora aqui você vê que o anticristo, ele pega o falso profeta, coloca aqui no altar e exige que todos adorem a besta, o falso profeta. Olha aqui nessa imagem. Está vendo? Todos aqui. E ele fazendo sinais e prodígios no céu. Isso que nós estamos vivendo agora, né? Então, isso nós já falamos, só vou passar rapidamente. Falamos do fato 1, da nova ordem mundial, que querem destruir em torno de 90% da população do mundo, desde Adam Weishaupt, o Albert Pike, Giuseppe Mazzini, todas essas pessoas ligadas à sociedade secreta. Mostramos aqui o link para os irmãos podem pesquisar aqui, ó, lá, o plano demoníaco de Albert Pike para a implementação da nova ordem mundial, do nosso amigo do espada eti.com.br, mostrando aqui
o site, nós estamos linkados direto, um artigo muito bom, esse plano, mostrando como está tudo convergindo para a destruição do mundo. Tanto o que está na Bíblia, quanto os planos de Satanás aqui na Terra, os fatos. Por isso que eu pego os fatos e analiso. Agora nós vamos passar a página 2. Aqui ele está, a página, nós estamos na página 1. São 12 páginas esse manifesto. Nós tentamos resumir ao máximo todos esses assuntos que foram apresentados praticamente de forma inédita, que não tinha. Esse Alex Jones aqui, ó, que nós pegamos esse vídeo dele e mostramos. Na época, era 20% da população que eles queriam matar. Hoje, já é quase 90%, 95%, que eles querem deixar só 500 mil na Terra sobrevivendo, né? Falamos da sociedade secreta Ku Klux Klan, que Alberto Pike criou, da máfia com Giuseppe Mazzini, todas essas coisas pela instituição secreta, plano da maçonaria, ó, o plano de Alberto Pike de destruir o mundo, de instalar a nova ordem mundial. Nós vamos passar isso aqui rapidinho. O fato 3, fato 4, fato 33. Agora aqui nós vamos pular para outra página aqui. Ó, vamos para a página 3ª, do primeiro trimestre de 2005, a página 3. Aí falando de todo o sistema aqui, ó, daí, que envolveu as guerras, o Hitler, essa Helena Blavatsky, que foi a mulher da maçonaria, que ele se baseou nos livros dela, naquela coisa de criar uma raça pura, não é? E arianos, veio tudo disso aqui, dos ensinos dela, como a Igreja Católica mostra que, como está lá em Apocalipse 13, o anticristo deu todo o poder ao falso profeta. Como a Igreja Católica e a maçonaria, esse barro e esse ferro, estiveram juntos na Segunda Guerra Mundial, claramente como mostra ali na Palavra de Deus, e fizeram um estrago no mundo, né? E falando aqui da máfia, e agora para o 6º, nós vamos começar, onde nós paramos ontem, nós vamos falar mais um pouquinho aqui. Aqui é resumido, irmão. Isso aqui são fatos que eu resumi para que as pessoas pudessem ter noção. Agora, posso falar da Revolução Francesa, esse fato 6 aqui, um dia, uma noite inteira. Tanta coisa, tanta informação, tantas imagens, tantos livros e documentos sobre isso. Agora, a maioria é mentira. Porque é o que a imprensa mostra, nós já sabemos disso, né? Nós vemos no protocolo do Sábio de Sião que diz lá, nós controlamos a mídia. Então, o fato 6, de todos os movimentos libertários, foi na Revolução Francesa que a maçonaria teve uma participação mais forte e que resultou do massacre de milhares de pessoas e na anulação do conceito de religião. Ela já queria destruir religião, mas principalmente como foi destruir nos Estados Unidos, destruir o cristianismo. Isso é que impede Satanás de reinar, são os crentes. Quando a França aboliu a existência de Deus e entronizou em seu lugar uma prostituta como a deusa razão, passando a perseguição dos religiosos e a destruição de todos os exemplares das escrituras sagradas. Queimaram as Bíblias. E mataram quem? Os muçulmanos? Mataram os cristãos. Satanás sabia que ele tinha que matar os cristãos, o objetivo dele não é perseguir outra pessoa a não ser o crente. O que resultou num caos e trevas morais tão grande na França. Esse período durou, não sei se eu falo aqui embaixo, 3 anos e meio. Eu chamo esse período de pequena tribulação. Após 3 anos e meio, a situação política e social da França chamou um estágio de degradação tal que os franceses se viram obrigados a permitir novamente práticas religiosas. Isso está no livro de Ralph Epperson, página 5, 66, Nova Ordem Mundial. Foi um trabalho assim tão grande que eles fizeram. Eu posso dizer que a data aqui da Revolução Francesa foi em 1789. Vamos voltar um pouquinho antes. A maçonaria foi refundada, a sociedade secreta que matou Jesus, os discípulos apóstolos do rei Herodes Agripa, que nós botamos no livro aqui, desmascaramos essa mentira, deixamos
o Satanás pelado, nu. Tiramos a máscara dele. Quando nós traduzimos esse livro, Dissipando as Trevas, mostrou que a mesma maçonaria refundada no dia 24 de junho de 1717 é a mesma sociedade secreta que matou Jesus, fundada no dia 24 de junho também do ano 43, 10 anos depois de matar Jesus. Sociedade dos 9 judeus desconhecidos, que continua no topo da pirâmide maçônica. Então, presta atenção na data, 1717. Mais um tempo adiante, foi oficializada a outra sociedade secreta importante, a Illuminati, os Illuminati. Ela foi fundada, foi organizada em 1º de maio de 1776. Uma foi em 717 e outra 1776. 7 anos antes da Revolução Francesa, a maçonaria se juntou com os Illuminati. Maçonaria e Illuminati é a mesma coisa, irmão. Desde 1782. Desde 1782. Maçonaria e Illuminati se juntaram para matar os crentes na Revolução Francesa, que a maçonaria se orgulha e assume esse ato. Então vocês sabem agora o que é a Revolução Francesa? E o negócio foi tão bravo que a mão de Deus pesou sobre a França, que caiu um caos moral, uma coisa tão terrível com essa deusa da razão, isso que eles chamam aqui, ó, essa prostituta, que eles chamam aqui, cadê? Isso aqui, qual o texto aqui? Revolução Francesa. Aboliu a existência de Deus, em seu lugar colocaram a prostituta, a deusa da razão. Essa estátua da liberdade, essa mulher que está no nosso dinheiro, que ninguém sabia quem era ela. Eu fui pesquisei a fundo, fiz um estudo 2 anos na Casa da Moeda e mostrei quem era essa mulher. Princesa Isabel. Nada, irmão, é uma mulher diabólica que está ali. Não é deusa coisa nenhuma. E eles proibiram a adoração de Deus e mandaram adorar essa mulher. Então foi 3 anos e meio de tragédia. Aí eles viram que não tinha mais jeito, vamos dizer assim, como se o mundo estivesse acabando. Não, então volte a adorar o Deus de vocês. Você imagina aqui na grande tribulação, todos adorando essa deusa, o anticristo, o falso profeta. Como é que isso vai ficar? Vai ser terrível. E a igreja de Cristo subiu. Vai ser não quero nem pensar no que vai ser isso aqui. Só na experiência que eles fizeram lá na França. Aí não precisa dizer que da Revolução Francesa, esse Giuseppe Mazzini, esse Illuminati italiano, ele preparou Lenin, Stalin, Adrian, esse povo todo, para fazer o comunismo, a Primeira Guerra Mundial, e mataram em torno de 200 milhões de pessoas, principalmente de fome e frio. Aí depois fizeram a Ku Klux Klan e todas essas coisas mais, a guerra entre negros e brancos lá nos Estados Unidos, foi tudo criado para eles, para criar guerra civil, que morreu um montão de americanos, para eles instalarem a ordem deles lá. Então isso aqui só estou citando um pouquinho do que foi a Revolução Francesa. Agora o fato 7, a cultura do medo. Eu primeiro quero citar em 1 João 4,18, a palavra de Deus diz assim: quem ama, lança fora o medo. Então essa cultura do medo não está com o povo de Deus. Nós somos humanos, como um mecanismo de defesa, nós temos medo. E o que aconteceu com todos os discípulos de Jesus? Eles não tinham medo. Eles pregaram a palavra, foram todos assassinados. Acho com exceção de João, mas que foi torturado e sofreu, preso, a vida inteira sofreu, que praticamente foi assassinado, né, com o sofrimento todo que ele teve. Então, sem falar também nos outros discípulos e apóstolos, o apóstolo Paulo, o Estevão. Então eram pessoas de coragem, não tinham medo. Agora a maçonaria coloca nas pessoas, dentro da maçonaria, aquele medo, O cara faz todos os graus, guarda os segredos ali, aquele negócio, tudo com medo. É medo, 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 medo.
Aí quando se descobre que Jesus é maior que está em nós do que o que está no mundo, aí os maçons conseguem sair de lá. Então vamos ler aqui, é curtinho isso aqui. Os irmãos das religiões e sociedades secretas são submetidos a juramentos amedrontadores e rituais opressores, levando-os a uma submissão total. Vejamos, no ritual e instruções do aprendiz maçom, no rito escocês antigo e aceito, de São Paulo, Grande Oriente, de 1984, Allans, no livro Ritual do Aprendiz Maçom, página 94 a 98, lemos o juramento. Juramento no livro da maçonaria. Eu, fulano de tal, juro, para cima. Juro e prometo de minha livre vontade, pela minha honra e pela minha fé, em presença do Supremo Arquiteto do Universo, que é Deus, e a gente sabe que esse Deus eles chamam de Lúcifer, mas é para todo mundo acreditar que é o Deus Pai, Filho, Espírito Santo. O budista vai achar que é Buda, o árabe lá vai achar que é o Maomé, mas na realidade eles depois mostram no livro de Alberto Pike que quem é esse que está no topo dessa pirâmide é Lúcifer, que eles chamam de grande arquiteto do universo. E aí ele confirma que é Deus, e perante esta Assembleia de Maçons, solene e sinceramente, prometo nunca revelar qualquer dos mistérios da maçonaria que me vão ser confiados. Aí continua o juramento lá. Se violar esse juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado e o meu corpo enterrado nas águas do mar, onde o fluxo e o refluxo me mergulhem em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrilégio para com Deus e desonrado para com os homens. Assim seja. Ou seja, amém. Não é? O cara faz tudo isso e confirma. Então, existe ainda o ritual onde uma espada é apontada para o peito do irmão e uma bebida simbolizando veneno é apresentada ao irmão iniciante ou que muda de grau. Lembremos que a máfia, fundada pelo maçom grau 33, Illuminati Giuseppe Mazzini, a palavra máfia significa Mazzini autoriza furto, incêndio e envenenamento. Muitos desses incêndios, desses envenenamentos, dessas mortes, tudo já faz parte do protocolo deles. No livro Numa Ditadura, de Alex Jones, eu peguei na época nesse endereço do culto em Eden, nos Estados Unidos, lemos: 1. Não há escolha. 2. As eleições são controladas. O que está no protocolo sabe-se há mais tempo. Nós colocamos e tiramos os políticos. 3. A polícia são os militares. Viu o golpe militar aqui no Brasil de 64? O Cláudio Guerra participou. O medo equivale ao controle. A palavra é censurada. Censura. Vê onde que a Igreja de Cristo pode falar. A igreja que prega a verdade. A economia sucateada. O maçom Fernando Henrique, que no Brasil, nos 8 anos de governo dele, entregou 80% do nosso país para os irmãos dele, Illuminati, para os banqueiros. E só vai 3% para a saúde e 3% para a educação. Imagina desses 3% se chega à metade. E aí vai tudo isso que nós estamos falando. Ó. As pessoas são tratadas como escravos. Pagamos mais de 80 impostos no Brasil, irmão. É muito imposto, irmão. É escravidão. Escravidão. Nunca o Brasil deixou de ser escravo. Pensa que acabou a escravidão lá dos 388 anos de escravidão dos negros e dos índios. Agora não são só os negros e os índios, não. São todos nós brasileiros escravos desse sistema do anticristo. Só Jesus para nos libertar. Então a palavra de Deus é clara. Onde existe medo, não existe amor. Está escrito, 1 João 4,18. Aqui, ó. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Está escrito, 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu falo sempre, por mais que nós somos
perseguidos, discriminados, torturados, assassinados há 2000 anos, a verdadeira igreja de Cristo. E vou dizer, quem é que se embriaga com o sangue dos santos? É o anticristo? É o falso profeta? São os assaltantes? Os traficantes? Os bêbados? As prostitutas? Não. É a igreja paganizada. Essa é a igreja dessa mulher que está aí no nosso dinheiro, da Estátua da Liberdade. Essa é a igreja da maçonaria. Essa é a igreja de La Rica de Laodiceia. Ela é que se embriaga com o sangue das testemunhas de Jesus. Essa igreja paganizada que persegue a igreja de Cristo. E as pessoas estão lá dentro e não percebem isso, meu Deus. É Apocalipse aqui, 17, Apocalipse 17, 6, né? Deixa eu ver, Apocalipse 17, 6. E vi que a mulher, essa igreja paganizada, que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Aí a pessoa, essa igreja aí, ela é perigosíssima, irmão. Essa igreja que está aí, que todo mundo acha, a igreja do Manuel Ferreira, a igreja do Bispo Macedo, a igreja católica, a igreja do Reverendo Moon, a igreja de não sei o quê, essa igreja paganizada, ela que sufoca, persegue, mata e discrimina a igreja de Cristo. Aqui que a palavra de Deus diz aqui, ó. Isso não é agora não, há 2000 anos que é assim. E o que é que você precisa entender isso? Por que Deus não habita em templo feito por mãos de homem? Porque está escrito aqui. Porque Deus consentiu que destruísse o templo no ano 70? Porque Deus consentiu que sumisse a arca? Por quê? Para ninguém idolatrar essas coisas. Mas construir o templo onde Deus não habitava, e construir o templo onde Deus não habitava, e mais tempo, e refizeram a arca, refizeram os pactos com o anticristo, tudo isso. E Jesus veio, rasgou o véu e continuaram construindo o templo. E onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Justamente para mostrar a presença de Deus, que Deus não só está dentro dos templos, como eles pregam. Esta igreja falsa, essa igreja do falso profeta, essa igreja paganizada que monta nas costas da besta, o falso profeta. Ela que é inimiga da igreja de Cristo. É difícil acreditar, né? Essa igreja de Laodiceia, essa igreja dessa mulher, do nosso dinheiro, essa que lá que eles mandaram adorar essa deusa da razão, que é a mesma Semíramis. Há 2000 anos essa igreja de Cristo vem sendo perseguida. Isso não é de Deus. Essa mulher austera, que é da Páscoa, que estão comemorando, isso é inimigo de Deus. Esse coelhinho da Páscoa, Papai Noel, isso tudo do Deus Sol, isso são inimigos da igreja de Cristo. E as pessoas dentro dos templos, com essas imagens lá, adorando Papai Noel, coelhinho da Páscoa, Halloween, e etc, etc. E não vê a verdade da palavra de Deus. E nós saímos na frente hoje, graças a Deus. Muitos jovens estão aí no YouTube, na internet, nos blogs, mandando brasa nisso. Hoje, se a pessoa adorar, não é por falta de conhecimento, não. É porque a pessoa quer adorar o inimigo mesmo. Quer participar da igreja que se embriaga do sangue da igreja de Cristo. Então está escrita, 1 João 4, 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Quem ama a seu irmão, não lhe submete ao medo. Irmão, nós, a igreja de Cristo, a palavra de Deus diz, nós amamos todo mundo, mas nós somos odiados por todos. Jesus está falando isso no sermão profético, Mateus 24, e está lá também em Marcos 13, 13. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. E nós temos que continuar pregando Jesus, a verdade que liberta. E nada de medo. A vida do cristão não tem medo. Nós temos precaução, nós temos fé, nós temos amor, nós temos confiança, nós temos a palavra de Deus, nós somos cingidos nossos lombos com a verdade e a justiça, nós calçamos o pé da pregação do Evangelho da Paz, toda essa armadura aqui de Efésios 6. Então Deus, depois de tudo isso, Ele nos dá a palavra dEle no abrir de nossa boca. Então aqui eu vou mostrar para vocês, continuando ainda essa doutrina do medo, né?
esse fato aqui, vem mais aqui em cima. Está escrito, Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei ou de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quem conhece o Deus verdadeiro, que teme ao Senhor, irmão, ele nos livra de todos os males. Está escrito, 2 Timóteo 1,7. Mas a satânica, a maçonaria, coloca em cima do pobre, do indivíduo que está lá, uma doutrina de medo. É medo, se fizer isso, a gente mata, a gente faz isso com seu filho, faz com sua mulher, faz com não sei o quê, e vai lá, você vai no terreiro com o pai de santo ameaça. Ó, se você não sacrificar 7 crianças para mim, como nós vimos a endemoniada falando lá na praia, eu vou sacrificar, vou matar você e sua família. É tudo assim na base da ameaça, né? Então está escrito, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, que nós lemos aqui há pouco em Efésios 6 também. Alguns crentes têm medo de falar de Deus às pessoas que seguem seitas, heresias, grupos mais radicais, numerosos, poderosos e intimidadores. Entretanto, o amor de Deus, o nosso amor para com essas pessoas, faz com que seja lançado fora o medo. Vejam exemplos de Jesus e de vários personagens da Bíblia. Apelo, toque o medo pelo amor já. Isaías 28:18. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. Isso é Deus, parece, falando direto desse povo da sociedade secreta, que tem medo de sair de lá. Não, irmão, você pode sair de lá e não vai te acontecer nada se você sair para os braços de Jesus, porque a vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com a lei não subsistirá. É palavra de Deus, é promessa. Então, aqui voltando no parágrafo anterior, que eu disse, alguns crentes têm medo de falar de Deus às pessoas que seguem seitas, heresias, a maçonaria, a sociedade secreta, Rosa Cruz, Illuminati, como o Silas Malafaia falou na sexta-feira na rádio Melodia, numa entrevista com Eliel do Carmo, na rádio do maçom Garotinho, e tem um laranja dele lá, que é o maçom Francisco Silva. Ele diz, eu sou doido falar contra a maçonaria? De jeito nenhum. Se eles me dão o meu programa na televisão, é isso que eu quero. Eles respeitam as almas dos maçons. Ele não tem o mínimo respeito à ordenança da palavra de Deus, de ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele quer lá, como diz lá essa igreja paganizada, em Apocalipse, aqui, estou aberto aqui, 18:9, e os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias. É isso que o Silas quer. As delícias aqui, dessa igreja paganizada. É isso. Irmão, a palavra de Deus fala outro. Isso é um dos homens, irmão, que diz que representa a igreja de Cristo aqui na terra. Isso é uma afronta, irmão. É um desrespeito com os crentes, com a palavra de Deus. O cara não só fala de prosperidade da igreja de Laodiceia. Sequer ele não tem coragem de mostrar e manifestar o amor dele e a coragem de lutar contra Satanás, mas vai fazer acordo com Satanás. Quem ama, lança fora o medo, é porque ele não ama esta igreja dele, não ama essas pessoas que estão na assembleia dele, e não ama os maçons. Ele ama o dinheiro, essa coisa, as delícias que essa igreja paganizada dá para ele. Mas os crentes não. Vou repetir aqui, irmão, isso eu já escrevi em 2005. Eu já venho falando isso há muitos anos, mas quando veio para o papel, que nós resumimos esse nosso trabalho, alguns crentes têm medo de falar de Deus às pessoas que seguem seitas, heresias, grupos mais radicais, numerosos ou poderosos e intimidadores. Entretanto, o amor de Deus e o nosso amor para com essas pessoas faz com que seja lançado fora o medo. E a vaidade, que você só vai falar, estar junto com eles para pegar o dinheiro sujo deles. Veja exemplos de Jesus e de vários personagens da Bíblia, não é? Troque o medo pelo amor já. A vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com a lei não subsistirá. Então vamos passar aqui por mais um fato, o fato 8, a violência. Coisa.
a pessoa, quem é a violência? Essa polícia corrupta que é responsável pela violência. A violência é esses drogados, quem causa violência é essa polícia, e não sei o que, esses deputados que causam violência. Aí o povo falando um montão de besteira, com a Bíblia na mão, fechada, e não abre, e não lê, e o Espírito Santo não fala com eles. Pergunta a Deus quem é que enche a terra de violência. Pergunta a Deus. Vai lá, abre Ezequiel 8, de 15 a 18, pergunta lá, quem é que enche a terra de violência? Hein? Ah, por que ninguém sabe? Ah, sabe, irmão. Porque teve um cara que pagou o maior mico para Jesus, foi lá, vestiu a roupa preta e pregou para o mundo inteiro saber o que é Ezequiel 8, de 15 a 18, que ninguém tinha coragem de pregar. E, infelizmente, até hoje, eu sou o único que preguei ao vivo na rede de televisão, Ezequiel 8, de 15 a 18. Vamos ver aqui de violência. Os maçons ficam em volta do caixão do falecido, levam o ramo de acácia até o nariz e o lançam sobre o caixão. Eles fazem isso exatamente como seus pagãos faziam nos tempos do Antigo Testamento, recebendo a condenação de Deus. Veja, nós vamos mostrar aqui Ezequiel 8. Da mesma forma, que é o paganismo do Papai Noel, o paganismo do coelhinho da Páscoa, dessa deusa austerar, o Papai Noel do Deus Sol, a festa jesuína do Deus São João, o Silas faz no dia 24 de junho, o dia que inauguraram a sociedade que matou Jesus. Esses homens comemoram isso, comemoram a Páscoa do rei Herodes, que matava os cristãos na Páscoa pagã, logo depois da Páscoa judaica. As pessoas perderam a noção, o rumo, ninguém ensina a Bíblia, as pessoas não leem mais, não querem a verdade, as pessoas preferem o engano, porque a verdade, nós estamos dizendo e pregando de noite, está aqui na palavra, claro, mas as pessoas preferem o engano. Elas estão indo para o inferno por livre e espontânea vontade. Aí depois, Pedrosa, você manda as pessoas para o inferno? Não, porque está na Bíblia. A Bíblia fala, acho que mais do inferno do que do céu, aqui principalmente Jesus. Ele fala mais do inferno do que do céu. Porque as pessoas preferem o inferno. Eles estão indo para o inferno por causa de um prato de lentilha, por causa de um troquinho que ele ganha lá na igreja batista, na presbiteriana, na metodista, ou lá servindo, vendendo o evangelho. Um troquinho para trabalhar como falso profeta nesse sistema religioso. Aí eles se vendem por isso. E acho que eles vão ser felizes a vida inteira por aquela migalha. Olha o que está escrito em Ezequiel 8, de 16 a 18. Isso, o Ezequiel 8, de 1 a 15, ele fala dessa deusa Semíramis, que é a deusa Lua. Como ela era a esposa da quarta geração de Noé, surgiu esse anticristo, né, que a gente diz, o primeiro protótipo, o marido de Semíramis. Ai, meu Deus. Ananias, não, vou lembrar o nome dele. Então, esse cara aqui que fundou lá a Babilônia, fez a Torre de Babel. Então, Nimrod. Nimrod. O Nimrod era marido dessa mulher. E ele foi aclamado como Deus Sol, ela como Deus Lua. Tiveram um filho que chamava... ai, meu Deus, tantos nomes. E eles passaram a adorar esse filho deles, o Nimrod e Tamuz. E nesse capítulo aqui, de 1 ao versículo 14, 15, as mulheres choravam por Tamuz. Adoravam. Porque quando morreu o marido de Semíramis, ela casou com o filho Tamuz. Você olha a prostituição, o negócio, a vida como que era. E passaram a adorar lá secretamente nas selvas o Nimrod como Deus. Aí que realmente, depois do dilúvio, foi a primeira noção que a gente tem de sociedade secreta. E, obviamente, sacrificavam crianças já naquela época, lá nos pés das árvores, que hoje é representado pela árvore de Natal. E as pessoas colocando isso dentro das suas casas, dentro dos templos onde pensavam que estavam adorando a Deus. É muita ignorância. Isso está tudo escrito há 2.600 anos. E o meu povo se perde por falta de conhecimento. Por quê? No templo onde Deus não habita, não ensina a Bíblia. Só pede dinheiro e fala que você está indo para o céu e você está indo para o inferno.
Então, só lembrando que aqui, que nesses 15 primeiros versículos, estava falando da Deus Lua. E agora do versículo 16 do 18 está falando do Deus Sol. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo, e com o rosto para o oriente, eles adoravam o sol. Esse é o obelisco, que está aí para todo lado aí, essa representação do demônio ali, virados para o oriente. Então me disse, vês isto, filho do homem? Deus perguntando para Ezequiel, está vendo? Está vendo isso aqui, Ezequiel? Há, porventura, coisa mais leviana para a casa de Judá? A igreja de Jesus, do que tais abominações que fazem aqui, a coisa mais leviana, irmão. Leviana é coisa torta, coisa errada, coisa imunda, coisa imoral. Ele está perguntando, tem coisa mais imoral, coisa pior? Existe prostituição, paganismo pior do que isso que faz aqui dentro da casa do Senhor? Da linhagem de Jesus, da linhagem de Judá. Aí Deus explica para ele, olha, havendo enchido a terra de violência, tornam a me irritar. E eles a chegar o ramo, no caso de acácia, ao seu nariz. Quem é que enche a terra de violência? Maçonaria. Quem preparou a Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundiais? Albert Pike. Quem fundou a máfia? Ele e a Ku Klux Klan, com Giuseppe Mazzini. Essa turma toda que fizeram a Revolução Francesa, mataram 200 milhões no comunismo, na Segunda Guerra Mundial mataram 52 milhões de pessoas. Imagina agora quanto que eles querem matar, 6 bilhões e meio, 6 bilhões e meio de pessoas. Só deixar na Terra 500 mil pessoas. Quem enche a Terra de violência? É o beira-mar? É o tráfico de droga? Não, são os maçons. São os adoradores do Deus Sol. Está aqui. E agora você vai ver por que Deus destruiu a terra com o dilúvio. Por que Deus destruiu a terra com o dilúvio? Me responda, irmãos, que estão aqui no Hangout. Por causa de violência. Vai lá ver a violência. E a violência que tem hoje vai ser destruída em breve. Por causa dessa violência da maçonaria do Silas Malafaia, maçonaria do Guilhermino Cunha, maçonaria do Manuel Ferreira, maçonaria do Papa, maçonaria do Billy Graham, maçonaria desses homens todos. E o povo está todo junto com esse homem que enche a terra de violência. E irrita a Deus. Você está lá junto com eles, você saiba que você está irritando a Deus. Você saiba que você está irritando a Deus. E Deus não vai botar no céu uma pessoa que irrita ele. Quem se junta com porco, farelo come. É isso que nós estamos pregando. Ah, mas estou lá na igreja do Manuel Ferreira, que negou Jesus e aceitou lá. E é um maçom, Manuel Ferreira. Quantos artigos ele tem contra isso que irrita a Deus? Nenhum. O povo está indo para o inferno porque eles preferem o engano. Eles preferem a mentira. Eles preferem o inferno. Eles não preferem o céu. Eles não preferem Jesus, não preferem a verdade. É o povo que está escolhendo, porque hoje eles sabem. Deus nos levantou para botar isso, para quando chegar diante do juízo, eles dizem, ai Deus, o Senhor vai me levar para o céu porque eu não sabia, eu sou inocente. Deus perdoa o tempo da ignorância. Ninguém no Brasil mais, todos os crentes sabem, e todos os católicos, o Brasil inteiro sabe, que maçonaria é satanismo e que irrita a Deus, que enche a terra de violência. E Deus destruiu o mundo com água, porque a terra era violenta. E vai destruir em breve de novo. E quem são esses responsáveis? Eu nunca estive, nem quero estar ao lado desse povo que irrita a Deus. Eu quero estar ao lado desse povo que é assassinado por eles. Quem matou Jesus, os discípulos apóstolos? A sociedade secreta do rei Herodes Agripa, irmão. Como é que você pode aceitar um líder como o Bispo Macedo? O Silas Malafaia nunca pregou contra a maior desgraça no mundo, que se chama maçonaria, que irrita a Deus. Por quê? Você está preferindo a mentira, o engano. Você escolheu ir para o inferno. Você não está mais enganado, porque você já sabe. Nós já pregamos isso. Sai fora dele, povo meu, dessa igreja paganizada. Está aqui, ó, falando dessa igreja, Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz, a voz do céu, quer dizer, a voz do Deus que dizia para vocês.
que estão junto com esses maçons aí. Ó. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos meus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Você está junto com eles? É participante da obra deles. Você saiba que são eles que perseguem, matam a igreja verdadeira de Cristo, que se embriagam com o sangue das testemunhas de Jesus. Você está contente de estar desse lado, desse pessoal? Então, você espera que em breve você vai ver. Me engana que eu gosto? Você vai ver. Você vai ver o tempo da justiça de Deus. Está chegando o tempo. Você está brincando com as coisas de Deus? Vocês da Igreja Universal, da Igreja do Manuel Ferreira, da Igreja do Billy Graham, adorando todos esses maçons que enchem a terra de violência, e está curtindo esse dinheiro, essa boa vida, como diz aqui essa igreja paganizada. Apocalipse 18, 9. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícia. Está delicioso, né? Lá na Universal. Está delicioso. Está delicioso com o maçom, Bispo Macedo preparando o templo para o anticristo, a arca para negar que Jesus. Está delicioso, não está? Curtem. Está delicioso lá na igreja. 3.000 pastores que negaram Jesus Cristo. E o único que lutou por causa do nome de Jesus foi Enoque, foi perseguido. O pastor Enoque, que testemunhou aqui esse mês passado aqui com a gente. E a igreja toda está lá, negou Jesus, mas foi a favor do Messias, o reverendo Moon. Qual o futuro dessa igreja, assembleia, que se diz de Deus? Olha aqui, lê a palavra de Deus. Futuro nenhum, irmão, é inferno. Porque eles escolheram. Se eles fossem brigar por causa do nome de Jesus, mas eles escolheram irritar a Deus. Eles escolheram ficar do lado desse povo que enche a terra de violência. Eles querem morrer. Se eles estivessem no tempo de Noé, eles iam morrer afogados. Porque Noé pregou 120 anos e eles não ouviram. E nós estamos pregando, eu pelo menos quando descobri isso, comecei a estudar uns 30 anos. E comecei a falar para os meus vizinhos, para a minha família, para os meus parentes. E fui falando um por um. E o mundo inteiro já ouviu. Agora, a decisão é sua. Você vai continuar preferindo o erro? Tudo bem. Deus não vai requerer das minhas mãos e de muitos irmãos, muitos não, de poucos irmãos que têm entrado nesse ministério. O Silas ama vocês? Não. Ele quer o dinheiro de vocês, está levando vocês tudo lá para o inferno, porque ele nunca pregou contra isso daqui. O que ele ama é o dinheiro, é a delícia aqui, ó. Esses que se prostituem com os reis da terra e com ela, essa igreja paganizada, e viveram em delícia. Ele está delirando, tem relógio de ouro, tem casa em Miami, ele tem carro blindado, Mercedes blindado, ele tem casa aqui não sei aonde, tem mais não sei aonde, tem aviãozinho, está na delícia. E o povo está deliciando com ele. Pronto. Espera que vocês vão ver o que vai chegar em breve. Espera. Guarde a palavra de Deus e guarde o nome desse amigo aqui, Dr. Pedrosa, que tem mostrado essa verdade para vocês. Nós não temos tempo aqui para fazer fofoca, para fazer briga, criar confusão, criar inimigo. O mundo que nos odeia, mas nós amamos as pessoas que estão aqui no mundo. Nós não temos medo, porque quem ama lança fora o medo. O Silas tem medo, que ele falou, porque é interesse pessoal dele. Para as mazelas da vida dele, porque se ele tivesse amor aos crentes, tivesse amor aos maçons, ele contaria a verdade que nós pregamos, que a Bíblia prega, e que exige que pregue, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo, não foi para se deliciar com essas obras. O caixão maçônico aqui, ó, é uma árvore de vida de Ziferote modificada. Sempre quis saber o que o caixão maçônico é tão diferente de um caixão normal. Porque é igual aquele caixão do Papa, onde ele foi sepultado lá no Vaticano, porque ele tem duas protuberâncias dos lados esquerdo e direito, e se o corpo de uma pessoa no caixão tem seus braços retos para baixo, os lados, e não precisa dessas protuberâncias. Colocando um caixão em um caixão no formato da árvore de Zefirote, é aquela árvore satânica, onde sai tarô, sai todas essas macumbas, esses negócios, tudo, sai dessa árvore de Zefirote, dessa cabala. Quando foi construída a cidade de Brasília, tudo naquelas coisas do Egito. Então, colocando o maçom em um caixão no formato da árvore de vida, Zefirote, a maçonaria está
representando a vida eterna. Logicamente, o homem aperfeiçoado, reto da maçonaria, quer dizer, homens de bons tornando-se melhores. Esse é o lema deles. Você imagina? Os caras que enchem a terra de violência. Recebe e usa uma coroa na vida após a morte. Será que os maçons não sabiam isso? Estão lá dentro enganados? Sabem. Ou então eles dizem, olha, não me engana, não me mostra a verdade, que eu estou enganado, eu gosto. Eu estou feliz aqui, estou ganhando meu dinheiro, minha impunidade. Não. Mas nós temos obrigação como cristão, por amor a eles, mostrar a verdade. Mesmo que eles não queiram saber, nós vamos mostrar a verdade. Agora, se eles escolherem a verdade ou a mentira, diante de Deus eles vão pagar por isso. Os bodes ficarão à esquerda e as ovelhas à direita. À direita ele dirá, vinde benditos de meu Pai, possui por herança um reino que estava preparado desde a fundação da terra. E os que estiveram à sua esquerda ele dirá, os bodes, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É isso que vocês escolheram? Tudo bem. Nós só podemos orar por vocês e pedir que o Espírito Santo os convença do mal. Agora, se vão persistir lá, infelizmente, nós vamos ficar tristes. Portanto, não há necessidade de existir ponto superior da coroa no caixão. O irmão maçom falecido levou sua coroa consigo para a morada eterna. A coroa foi substituída nessa ilustração pelo ramo de acácia, aquele que eles levam ao nariz no funeral maçônico. Há muito tempo a acácia é um símbolo maçônico de vida eterna e aparece na ilustração desse caixão exatamente na posição da coroa da árvore da vida. Aparece lá naquele funeral maçônico. Viram? Então aqui no fato 7, nós estamos falando aqui da enchida da terra de violência, por isso também eu os tratarei com furor. Aí o último versículo, né? Deus falando lá, para esses que enchem a terra de violência, o culto maçônico. Por isso também eu os tratarei com furor, e o meu olho não poupará. Olha aqui, ó. Aqui a página, nós vamos voltar agora aqui para outra página. Ó. E o meu olho não os poupará, nem terei piedade, ainda que me grite aos ouvidos com grande voz, contudo eu não os ouvirei. Olha que tristeza aqui. Como imagem do nosso hangout, eu coloquei lá o trono de Jesus no céu, com os 24 anciãos ao lado. Eles têm uma taça na sua mão direita e uma harpa na mão esquerda. E eles recolhem as orações dos santos, e colocam dentro desse cálice de ouro, e elas são transformadas em incenso, e as orações dos santos, elas vão cultuar, vão honrar a Deus, vão adorar a Deus. Irmão, oração de poucas pessoas que chegam lá nesses cálices de ouro, porque Deus está dizendo aqui, ó, ainda que os maçons, esses adoradores do Deus Sol, eu não terei piedade deles, e o meu furor está diante deles, nem terei piedade. Ainda que me gritem 3 pleonasmos aos meus ouvidos, com alta voz, contudo, não os ouvirei. Deus não ouve Silas Malafaia, não ouve Bispo Macedo, não ouve maçom. Você acha que ele vai pegar esses homens que enchem a terra de violência, que adoram todos esses ídolos, e vai chegar para adorar a Deus? Esses homens que matam a igreja de Cristo, que matou Jesus? Então vocês estão perdendo o tempo de vocês. Eu fico olhando ali na televisão, Silas, olha, aguarda aí que vocês estão ansiosos, que eu vou orar por vocês agora. Eu fico olhando assim, quem vai ouvir? É Lúcifer? É Satanás? É o diabo? Sei lá que vai ouvir? Porque a palavra de Deus diz que Deus não ouve essas pessoas. O Pedrosa diz que Deus não ouve. A palavra de Deus que está dizendo, irmão. E não foi a semana passada que Deus disse, não. Está escrito há 2.600 anos. Irmão, agora vocês vêm aqui, vocês compraram meus livros, faz 2 horas de propaganda dos livros, vende a Bíblia em 36 prestações, agora eu vou orar para vocês. Ó, Deus vai abençoar vocês. Misericórdia, quanta mentira, quanta falsidade. Mas o povo gosta de quê? É disso. O povo prefere o engano, prefere a mentira. É isso que nós temos pregado. Que Deus falou lá para Jeremias, capítulo 5, o versículo 30 e 31. Jeremias, esse povo quer ficar embaixo da mão do sacerdote, dos enganos. O que eu posso fazer, Jeremias? O povo escolheu. Eu dei livre-arbítrio para eles, escolheram. Eles querem isso. Eles não querem ficar com o meu jugo é leve, meu jugo é suave. A verdade, eles não querem.
Aí, no capítulo 7, Jeremias insistindo lá, e pregando aquele povo de coração duro, o povo de Deus, e não aceitava a palavra de Deus. Aí Deus chega, Jeremias, chega, Jeremias, chega, Jeremias. Não me peça mais por esse povo da Assembleia de Deus, que está com Silas, Malafaia, o maçom. Não me peça mais, ô Jeremias, por esse povo da quadrangular, que está com toda aquela liderança de maçom. Deus chegou, olha, não me peça mais, Jeremias, por esse povo da Igreja Católica, que está com aquele Vaticano cheio de loja maçônica lá dentro, a P2 mandando naquilo tudo, todo esse sistema de maçom. Não pede, eles preferem isso, Jeremias. Jeremias não pede mais por esse povo batista, os templos todos cheios de maçonaria, os fundadores da maçonaria. Não me peça mais, Jeremias, eles preferiram isso, Jeremias. O meu povo quer isso, eles querem um engano. Jeremias, ó, esse povo com Manuel Ferreira lá, ó, negaram, eles pegaram, preferiram trocar o meu filho Jesus por esse reverendo Moon, e todos aceitaram, só teve um pastor lá, o Enoque, que foi contra, e eles prenderam, quiseram matar esse homem, e nós apoiamos, nós aqui que apoiamos ele, ficou um tempo aqui na minha casa, veio lá de Goiás, coitado, perseguido, e um ex-maçom, um advogado, que ajudou a trabalhar para ele sair de lá, que vai estar com a gente aqui nos nossos hangouts. Então, povo brasileiro, nós estamos falando, Deus está querendo salvar as pessoas, os profetas de Deus estão lutando para vocês encontrarem a verdade, mas vocês preferiram o erro, a mentira. Então, embora vocês aceitam que um servo teu nunca falou nada contra a instituição mais satânica que irrita a Deus, que se chama maçonaria, que matou Jesus, os discípulos, apóstolos. E você aceita que seu líder fique calado diante disso. Porque você quer ir para o inferno. Você aceitou as delícias. Você está se prostituindo com os reis da terra, fazendo parte dessa igreja e vivendo essas delícias. Deus disse que ia acontecer isso. Há 2000 anos ele falou para João, olha, quando chegar lá em 2013, você vai ver aquele povo lá do Manuel Ferreira, do Silas Malafaia, da Igreja Católica, dos Batistas, eles vão estar lá assim, ó, se deliciando. Eles vão querer saber de mim? Não. Então ele disse, olha, vai ser como nos tempos de Noé. Salvaram 8 pessoas. Noé pregou, e nós estamos pregando sobre isso todo. Não aceitam. Eles querem um engano. Depois vão dizer que a culpa é de Deus, que o pessoal está indo para o inferno, porque Pedrosa mandou o pessoal para o inferno. Nós estamos lutando para esse pessoal, que nem Judas, lá o irmão de Jesus, escrevendo, queria tirar esse pessoal que já estava praticamente no inferno. Nós estamos fazendo isso. E o Silas Malafaia deixa? Não, vai lá e fecha nosso programa, nos persegue. Eles que se embriagam com o sangue da igreja de Cristo. Eles não gostam de crentes. Então é isso que nós mostramos aqui, irmão, nesse fato aqui. Ó. Os adoradores de Baal atribuíam exatamente o mesmo significado de vida eterna ao ramo de acácia que os maçons modernos, e os levavam ao seu nariz. Como o ramo de acácia simbolizava uma falsificação pagã da vida eterna, Deus ficou enfurecido. Você acha que Deus gosta do coelhinho da Páscoa? Que gosta do Papai Noel? Ele fica enfurecido com isso, mas você está lá, dando para sua filhinha, cheio de moral, de pudor, de não sei o quê, mas está lá enfiando toda essa prostituição dentro da sua casa, dentro do seu filho, dentro dos templos onde Deus não habita. Isso não te incomoda. Isso não te incomoda. Levando seus filhos para o inferno, botando um paganismo que irrita a Deus. Adoração do Deus Sol. A festa jesuína, a data em que comemora onde que fundaram a sociedade que matou Jesus, os discípulos e o apóstolo, 24 de junho, o dia do padroeiro da maçonaria, São João, quando sacrificaram também o João Batista, servo do Senhor. Para com isso. O povo está lá do outro lado do inimigo porque quer, porque são tantos fatos que a Bíblia mostra, gente. Estão indo, eu quero ver se eu vou estar lá junto com Jesus no tribunal, que eu sou testemunha de Jesus, eu faço parte dessas testemunhas que foram assassinadas por essa igreja paganizada, eu faço parte desse grupo que foi assassinado, de Jesus, de apóstolo Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de André, eu faço parte desse time maravilhoso, eu faço parte dessa igreja, e eu vou estar lá nesse tribunal. Eu quero ver vocês chegar da Universal, dessa quadrangular, todo envolvido com esse Deus Sol, essa maçonaria, chegar diante de Deus e Deus botar vocês bodes aqui para a esquerda. E Deus vai perguntar, Pedrosa, você falou, falei muito.
Tu sabes, olha lá, abre o livro da vida aí, você vai ver os nossos dias que nós temos feito. Agora, isso irrita Satanás e os servos dele, mas nós continuamos fazendo o nosso trabalho. Deixa as pessoas que querem servir Satanás, nossa luta não é contra a carne. Pedimos para que Deus tenha amor e misericórdia dele para que eles se convertam, que eles sejam participantes na igreja de Cristo e não nos odeiem. Como a palavra de Deus diz, em vós sereis odiados por todos, por causa do nome de Jesus. Eu tenho o privilégio de ser odiado por muitos por causa do nome de Jesus. Então, irmão, o seu precioso plano de salvação estava sendo suplantado por um plano satânico. Os maçons cometem o mesmo pecado hoje. Entretanto, sua cegueira espiritual, sua ignorância da Bíblia os impedem de ver essa terrível verdade. Como é que eu poderia expressar, né, nessas 6 linhas aqui alguma coisa? Melhor aqui, ó. Como é que eu poderia expressar, resumir isso aqui, uma pregação de 1 hora aqui, ó, em 6 linhas? Seu precioso plano de salvação de Deus, né? Olha aqui, a falsificação pagã da vida eterna, Deus ficou enfurecido. Seu precioso plano de salvação estava sendo suplantado por um plano satânico. Os maçons cometem o mesmo pecado hoje. Entretanto, sua cegueira espiritual e sua ignorância da Bíblia os impedem de ver essa terrível verdade. Há 2.700 anos, Deus já havia revelado a Ezequiel que os que enchem a terra de violência, né, os que levam o ramo ao nariz, enchem a terra de violência e chega a irritá-lo, a ponto de não ouvirem, mesmo que gritem. Os estados mais evangelizados do Brasil, olha só o que eu coloquei isso na época, irmão. Os estados mais evangelizados do Brasil, e com expressiva presença de atuação maçônica, são os mais violentos. Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Os mais evangelizados e onde tem mais maçom. Que evangelho é esse que não muda? E só piora. Quando ele chega, em vez de acabar com a violência, ele aumenta, mostrando que mesmo há 2.700 anos, a palavra de Deus continua atual. Aqui eu não aguentei, eu botei essa aqui, parece piada. Mas os comentaristas da famosa Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia católica, não sabem interpretar a expressão, os que levam o ramo ao nariz. Está lá no rodapé dela. Dizem, não é possível definir com segurança o rito ao qual se faz alusão aqui. Aí até a publicação, ó, 1613, da nova edição da revista. É conveniente ficarmos atentos, pois algumas Bíblias protestantes não fazem menção ao ramo levado ao nariz, como é o caso da Bíblia na linguagem de hoje. Isso foi eu que coloquei aqui. Por que tiraram essa expressão, levar o ramo ao nariz da Bíblia? Da mesma forma que eles botaram lá em Isaías 14, que Lúcifer é Deus, e da mesma forma que botaram lá em Atos 2 ou 4, que a Páscoa, Pascha, tem 28 vezes o número da Pascha, que é a Páscoa judaica. E esta Páscoa pagã só tem o nome dela uma vez, e eles traduziram como Páscoa judaica. Essa Páscoa Pascha, do coelhinho da Páscoa, dessa deusa Zerá, é a Páscoa pagã do rei Herodes. E eles traduziram como se fosse a Páscoa judaica. É um erro de propósito. E aqui é outro erro de propósito. Tiraram o que leva o ramo ao nariz. Quem é que está produzindo as Bíblias no mundo? A mesma sociedade secreta que está produzindo a Playboy, lá nos Estados Unidos. Olha aqui a planta da cidade de Washington. Olha aqui a Casa Branca aqui. Exatamente o caixão de Zefirote. Tem aqui a casa, a estrela de Bafomete, com 5 pontos, o esquadro e compasso, tudo aqui dentro. Uma cidade igual Brasília, extremamente satânica, produzida exatamente numa forma de adoração a Satanás. Centro governamental de Washington foi projetado originalmente como a árvore de vida Zefirote na Cabala. Eu estive lá em 1986, visitei tudo isso e depois Deus me revelou essas coisas. Nós vamos ver aqui, ó, uma árvore, né, de acácia, nós botamos aqui para curiosidade, para a pessoa ver que é uma árvore grande. No momento, resta 10% para o domínio mundial. O mundo já está totalmente dominado, né, irmão?
o fato 9. O livro A Terceira Guerra Mundial mostra como faltava 20 países. Hoje não deve faltar mais nenhum. Os 20 países a serem dominados pela nova ordem mundial. Leio a invasão da África e de todos os países, ainda não integrados da economia globalizada. Até pouco tempo, faltavam 5 países. Era Cuba. Cuba chega lá em 5 minutos, invade aquilo e pronto, acabou. Entendeu? Então isso já está tudo dominado. Eu não sei se dá tempo da gente falar hoje ainda sobre o fato 10, né? O anticristo será um pervertido sexual. Foi outra coisa que nós mostramos também. Mas esse aqui é o assunto. Vamos deixar o fato 10 para a gente falar amanhã ou depois, não é? Já falamos bastante assunto para a gente poder discutir um pouquinho. Então, irmãos, se vocês viram aqui como a palavra de Deus ela é perfeita, ela é bonita, ela mostra, é uma espada de 2 gumes, é um espelho para nós. Só não conhece a palavra quem não quer, irmão. Como ela é bonita. E essa igreja está aí, mas está tão decifrada, tão clara, e o povo não abre mão disso para Jesus. Aceita todas essas lideranças, não tem um trabalho contra a coisa que mais irrita a Deus. E eles sabem que estão indo para a destruição, como foi nos tempos de Noé. Jesus não disse? Vai ser como nos tempos de Noé. Então é muito triste nós vermos esta igreja, que poderia ser a igreja de Cristo, a igreja totalmente apoiando as coisas do pecado. E nós temos pregado. Irmão. Esse jornal, nós fazíamos assim 10 mil jornais e saímos distribuindo. O Rio de Janeiro em todo. Tudo isso de graça, o jornal nós distribuímos. Todos. 10, aí não sei quantos mil jornais nós fizemos e as outras pessoas copiaram e soltaram pela internet. Ele está aí para vocês abaixarem em downloads. Se vocês entrarem em download, vocês podem baixar lá em PDF, ver manifesto em defesa da Igreja de Cristo. Irmão, como a palavra de Deus é tão clara, é tão pura. E eu pergunto a vocês agora, irmão, vamos começar nosso bate-papo. Quantos pastores aí, líderes evangélicos, vocês viram pregando Ezequiel 8? Quanto? Nenhum. Pois é, nenhum. Porque eles não vieram para desfazer a obra de Satanás, eles são participantes dessa delícia. Que eles chamam de delícia, essa igreja. Como fazer isso? É um desafio tão grande. É um desafio tão grande. Essa igreja que está aí. Que pena. Essa multidão toda indo para o inferno, irmão. Eu ficava assim, alguns anos, ficava, meu Deus, eles não conhecem a verdade. Impossível que eles não conhecem o reverendo Moon e não conhecem Jesus Cristo. Não sei quem eles não conhecem. Se eles não conhecem Jesus, se eles não conhecem o reverendo Moon. Porque se eles conhecessem o reverendo Moon, eles ficariam com Jesus. Se eles conhecessem Jesus, eles ficariam com Jesus. Não conhecem nenhum nem outro. Esse é o povo que está aí, irmão. Como a gente vai fazer para lutar? Coitado, o pastor Enoque lutou e luta até hoje, sozinho lá. Cadê o Cláudio Guerra? Foi o único homem que teve coragem e moral aqui no Brasil para contar a verdade de toda essa mentira, essa violência que a maçonaria fez aqui no Brasil. A da esquerda e da direita. Estabeleceu o caos e eles se deram bem. E o Cláudio Guerra escreveu a verdade, foi contada a verdade aqui, irmão. Não recebeu apoio de nenhum pastor, a não ser esses pequeninos como nós, que o acolhemos. Aí o povo não vê isso, não percebe. Está lá, em Mateus 24, Jesus disse, não perceberam, e não perceberam, e não estão percebendo. Para que lado eles estão indo? Nos ajude, fala alguma coisa, mostra alguma saída, alguma coisa que a gente possa fazer por essas pessoas. Eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, já vesti o capuz preto, já gritei, já pulei, já botei faixa na rua, hangout, jornal, manifesto. Mas o povo prefere o engano. O povo prefere o engano.
A igreja de Cristo, da linhagem de Judá, igual lá nos templos de Jerusalém, prefere o engano. É um troço assim de doer o coração, irmão. Você vê a igreja de Cristo preferindo o engano. E, obviamente, se eles estão aceitando tudo que eles estão fazendo, aceitaram a arca, aceitaram a construção do templo do anticristo, vão aceitar o anticristo, depois não vão aceitar que Lúcifer é Deus? Se o Manuel Ferreira falar, o Bispo Macedo falar, pronto. Deus falando aqui na Bíblia, não tem nenhum valor para eles. Não façais outra arca, não se lembrarás dela, nunca mais a chamarás arca do Senhor. O Bispo Macedo, pode fazer, pode adorar. Todo mundo adora. Qual o valor da palavra de Deus para essa pessoa? Nada. E quem vai chegar lá no céu e vai julgar essas pessoas? É o Bispo Macedo? Vai pegar o pessoal da Universal, vou botar vocês tudo aqui para o céu? Esse cordeiro que tira o pecado do mundo, é Jesus. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. É um resumo, se nós poderíamos falar tanta coisa. Por isso que Deus mete bronca nessa igreja. Ele não poupa palavras contra ela, não. O próprio Deus. Vamos dizer assim, que ele xinga essa igreja. Quando ela fala lá de Laodiceia, aqui, ó, vamos ver aqui, Apocalipse 3. Ah, nós somos a igreja rica, nós somos próspera. No céu só entra quem é rico, quem é próspero. E vamos ver aqui, ó. 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que se vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com colírio, para que veja. A igreja nua. Deus vê essa igreja como uma igreja nua. Você imagina, nós vemos todo esse pessoal, por exemplo, da Universal andando pelado aqui. O que você vai achar? É o que Deus acha dessa igreja. A igreja nua. Tem vergonha? Não, uma igreja sem vergonha. Está nua. É como se apresenta essa deusa Zerá o tempo todo, ela se apresenta desde lá do Egito. Essa deusa, ela é nua, ou no mínimo com os peitos por lá de fora. Essa deusa da razão, olha os retratos dela da França, as pinturas. Ela é tudo com os peitos de fora. Isso simboliza essa igreja que está montada na besta. E não perceberam. Foi como nos tempos de Noé. E não perceberam. É triste, é triste. Eu não sei se algum irmão quer comentar ou falar mais alguma coisa. O irmão está dando um link aqui, né? O irmão. Eu já vi isso aqui. Sabe que os grandes homens de Deus falaram contra a maçonaria. Até mostrar aqui, eu vou botar o link aqui, o irmão mostrou. Mostrar aqui, ó, os grandes homens de Deus, os pastores que estiveram aqui na terra, saiba, diga não à maçonaria. Se podemos crer na afirmação de Jesus que ninguém pode servir a dois senhores sem devotar um, atenção do que ao outro, haveremos de concordar com a impossibilidade do crente ser fiel à sua igreja e à sua loja maçônica ao mesmo tempo. Olha aqui, quantos homens de Deus aqui, ó, colocando o Dwight Moody, né? Pastor Moody, o Howard, o Erdam, todos falando contra. Torrey, R.A. Torrey, Charles Harold. Não dá tempo para ler, que já está tarde, a gente pode ler isso outro dia. C.A. Blanchard. Quantos pastores aqui, ó, falando com... São antigos, de 1800, 1900, não são de agora não, irmão. O salmista Davi. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, essa coisa da palavra de Deus que nós pregamos, aqui, ó, da nova ordem mundial, dos símbolos, está no dinheiro, da maçonaria, tudo. Hoje está tudo muito explícito, irmão.
Não tem como. As pessoas é porque preferem o engano mesmo. Como nós vamos fazer? Orar. Vamos orar, vamos pregar para que Jesus possa entrar na vida e operar um milagre. A vontade que a gente tem é de parar de falar, mas Deus falou para a gente continuar, que nem Noé, 120 anos, não foram 120 dias, não. 120 anos pregando, e ninguém se converteu. Que tristeza, que descrédito a palavra de Deus. Esse mundo, por isso diz, o mundo jaz no maligno. Mas vamos perseverar no Senhor. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Poucos estão perseverando. O engano. Você chama isso aqui de delícia. Agora olha o que ele fala na 6ª carta à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus se não são, mas mentem. Eis que eu farei que eles venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então Deus vai arrebatar essa igreja, né? Também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Quem é o tentador? Satanás. Quando ele se manifestar, que é mais um versículo que fala sobre o arrebatamento da igreja, né? Que Deus vai arrebatar essa igreja de Filadélfia e vai vomitar a igreja de Laodiceia. Nós temos falado sempre, repetindo. Então, deixa eu ver aqui. O irmão Raimundo quer comentar alguma coisa? O Renan quer comentar alguma coisa? Ou o Ronaldo? Eu vou fazer um pequeno comentário. É que o povo, irmão, ele é fácil se deixar se levar pela emoção. E isso já veio há muitos anos, desde o tempo de Moisés. A gente vê quando Deus ordenou que Arão também, através pela emoção, e conseguiram que Arão fizesse o bezerro de ouro deles para poder adorar a adoração aí. A mesma coisa vem acontecendo hoje em dia. As pessoas se deixam se levar pela emoção, pelos falsos ensinamentos das religiões, com a infiltração da maçonaria. Aí é fácil, fica muito fácil guiar o povo por esse caminho errôneo. Se deixar levar pela emoção. Isso é um pensamento meu que eu vejo que é a mesma coisa. Naquele tempo lá,
no tempo de Moisés, deixaram servar pela emoção, igualmente o de hoje. É somente isso. Doutor, minha câmera deu aqui um probleminha, mas o áudio tá bom aqui, dá para eu falar. É muito triste, né, doutor? A gente vê a situação dessa igreja da forma que tá, né? O povo cego, achando, e o diabo tem feito um teatro assim impressionante, né? Diabo, eu que fui participante, né, dessas igrejas aí Eu usei uma expressão paganizadas. muito boa, um teatro, né? Eles estão Isso. fingindo que estão lá com aquela máscara toda, fingindo que estão servindo a Deus, que estão indo para o céu. É um teatro. Você usou uma expressão boa. Por isso nós somos sinceros, tirando a máscara dessa igreja, para ver se esse povo aceita. Eu vou mostrar logo em seguida, após seu comentário, aí, os detalhes maçônicos toda da igreja do Manuel Ferreira. Vários detalhes maçônicos, da porta, por dentro, por fora, tudo, um montão de coisa. Conclui o seu comentário. É um teatro impressionante, né, onde as pessoas estão ali, crentes que estão ali fiéis no poder de Deus, estão na última porta, como o Valdemiro diz, que a Igreja Mundial é a última porta, né, para o reino de Deus, e é a última porta, que a dele é a principal, que não sei o que, papapá, e o povo, como papagaio do sistema, repete, porque ele usa disso, ele usa da psicologia, né, do subliminar para conduzir o povo no berrante, e o gado vai, né? Então é triste, que nem o Daniel Mastral disse, né, que foi participante da seita Filhos do Fogo. Ele dizia que é o seguinte: Deus, ele cura, mas o diabo, ele falsifica os milagres. A cura é a manifestação do poder dele por amor. Entendeu? Quando as pessoas dizem, o diabo não cura por amor, mas ele faz uma falsificação daquele milagre para que haja uma dependência e haja uma classificação daquele falso profeta de uma forma falsa, entendeu? Então é isso que está acontecendo aí nessas igrejas Universal, né, Igreja da Graça, Igreja Mundial. Ele dizia que quando ele se encontrava no culto, né, ele era ordenado pela entidade dele, pela Irmandade Satânica, de se infiltrar nas igrejas e causar fofoca do pastor e tudo aquilo. E ele via, como ele era pactuado, ele via as entidades dentro da igreja agindo. A entidade entrava na pessoa, causava a doença, e na hora da oração simplesmente a entidade saía e fazia aquele teatro todo, e o povo batendo palma, e é isso que acontece. É isso que acontece com o Valdemiro, é isso que acontece com o Bispo Macedo, que deu entrevista falando com os pastores dele no jogo de futebol, que o povo tem que ver o pastor como um herói, o super-herói, que saiu até no Jornal Nacional, né? Ele ensinando os pastores a roubar o povo, que o povo tinha que ver ele como herói. Então é tudo isso aí, é fazendo o povo ficar dependente cada vez mais do profeta, e essa mentirada toda que está aí. E o povo cego não nota que esse sistema bestial, né, esse sistema aí do anticristo está operando no meio das igrejas. E lá em Apocalipse está escrito que nos últimos tempos Deus iria permitir que a besta operasse sinais, prodígios e milagres a ponto de enganar até os escolhidos de Deus, entendeu? Então as pessoas acham que isso é só quando o anticristo se manifestar, se denominar. Não, porque o espírito do anticristo já está no meio de nós. E o povo não se toca. Deixa eu falar um negócio aqui. Irmão, o que esse povo está sabendo, por exemplo, você quando falar assim, o Bispo Macedo, fala, o maçom Bispo Macedo, o maçom Silas Malafaia, o maçom Manuel Ferreira, para as pessoas entenderem quem são essas pessoas. Aí você já vai incluir no currículo dele quem é que eles são. Deixa eu mostrar aqui
umas fotos aqui, irmão, vocês vão ver da igreja do Maçom Manuel Ferreira. Olha aqui, vocês vão ficar horrorizados de tanto símbolo satânico lá dentro. Tá? Ó, o Abner e a missionária Marvi Ferreira. Olha aqui por fora como tem toda aquele esquadro e compasso na frente, em cima, o obelisco lá no topo, esquadro e compasso em toda a superfície da igreja, nas janelas, tudo isso aqui por fora. Tá? Tudo isso aqui, seus irmãos, não sei se aqui dá para aumentar um pouco mais, para os irmãos verem, aqui abrir mais um pouquinho assim, né? Mas é tudo... Doutor, abre essa do compasso aqui, ó. Essa do... Não, eu vou mostrar mais para cá, irmão, para vocês verem como tudo isso daqui, ó, tá lá por fora. Vamos ver aqui por dentro, ó, o compasso, olha aqui por dentro. Aqui o compasso, só que eles fazem ele meio redondo. Ele não faz ele aqui reto, aqui, ó. O compasso aqui em cima, sempre o compasso ali em cima. Você vê que não é o topo das janelas, isso daqui, ó, não é redondo. Ele não é reto, mas é meio curvo. Tá vendo aqui, ó? Um compasso grande aqui, outro compasso pequeno aqui, outro compasso pequeno aqui nas janelas. O esquadro aqui, ó, tá vendo? Ó o esquadro. O esquadro, literalmente aqui, um esquadro aqui e um esquadro aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, você vê 2 esquadros e 3 compassos aqui, ó. No altar, lá em cima no altar, onde tem uma Bíblia desenhada. Isso aqui, ó, você vê aqui lá no fundo, ó. Lá no fundo, no altar. Aqui tem um esquadro, aqui tem um esquadro, aqui tem um compasso grande e 2 compassos menores dos lados, tá? Está olhando o templo todo. Para fora, você vê aqui um outro compasso aqui. Aqui também outro compasso, mas tudo cheio assim. Símbolo da deusa egípcia. Aquela que tem as asas abertas, a Ísis, Cananita, Astarote, a Babilônia, Semíramis. Aqui, ó. Que eu falo, essa é do Papai Noel, da Páscoa paganizada. Está aqui, ó. Para vocês verem, tem mais. Agora aqui é ampliado. Olha lá o altar, quando vocês tinham visto aqui, ó, colunas do Templo de Salomão, local do olho do Deus Pan, o olho, aí gosta daqui, ó, o olho que tudo vê, tá aqui. Agora aqui embaixo, olha o altar aqui embaixo, olha, cheio de esquadro e compasso aqui, tá vendo? Esquadro e compasso, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, em redor do altar. Olha aqui os formatos, desenho no chão de vários compassos aqui. E olha aqui o piso quadriculado aqui à esquerda, ó. Ele vai seguindo aqui, ó. O piso quadriculado. Aqui também do outro lado tem o piso quadriculado. Olha aqui, outro esquadro de compasso, o compasso aqui, ó. Compasso aqui. Toda janela nesse estilo de compasso. Tá vendo? Vamos passar outra janela aqui, ó. Agora, bem próximo. Um esquadro aqui, um compasso aqui, outro compasso aqui e um compasso grandão aqui, ó. Tá? Aqui tem um negócio estranho aqui que ele botou como aquele olho que tudo vê, né? No meio de um buraco aqui tem um negócio, parece aquele símbolo da televisão, né? É um peixe, doutor. É um olho como o olho que tudo vê, um negócio assim, ali, né? Olha aqui, agora ele mostra aqui, ó, a aparência de um rosto, parece uma caveira aqui, ó, a barba aqui, a boca aberta assim com os dentes, como se fosse uma caveira, os 2 olhos azuis e um olho assim no meio da testa aqui, ó. Tá vendo aqui o formato de uma caveira aqui, ó, em cima, ó. Doutor, e esse olho aí, ele é se eu não me engano, porque tá um pouco pequeno, mas esse olho aí é o peixe que é o símbolo de Dagon. Dagon, do deus Dagon. Entendeu? Aqui dos 2 lados tem o símbolo do G, exatamente como a maçonaria mostra, reestilizado esse gadu aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó, dos 2 lados. Ou seja, é 100% maçonaria que você vê ali na igreja. Olha, esse daqui é algumas fotos, eu tinha outra,
do púlpito da igreja Isis. Olha, Deus Isis e o símbolo da maçonaria naquela igreja do Renato Suete. Era Igreja Esotérica de Jesus Cristo em Amor e Graça. Nós denunciamos, falamos, isso tinha o Deus Sol de um lado e a Deus Isis do outro. Púlpito da Deus. Esse era o genro do Bispo Macedo. Aqui, ó, o triângulo com os 3 pontinhos aqui em cima, no púlpito, e a Deus Isis, aqui, ó. Essa. Então, irmão, essa é a igreja de Jesus Cristo, igreja esotérica de Jesus Cristo em amor e graça. E esses símbolos todos aqui, ó, do Manuel Ferreira, por dentro e por fora. É isso que Deus disse, a coisa mais leviana, uma abominação, está dentro da casa do Senhor. A gente tem que mostrar essas coisas, senão as pessoas dizem, olha, e eu tenho mais foto disso daqui ainda, irmão, mostrando. Isso é algumas dessas fotos, tem mais. Então, é triste, irmão, a gente mostra essas coisas com a tristeza. Isso é que se diz a igreja de Cristo. Isso que é a igreja de Cristo. É isso que vai subir. Não vai, não. Não vai. Porque a palavra de Deus está dizendo, mesmo que me gritem em alta voz, jamais os ouvirei. Deus não ouve essas pessoas. Jesus disse, vai ser como nos tempos de Noé, salvar 8 pessoas. Temos que trabalhar amanhã cedo de novo. Vamos encerrar aqui. Está aqui conosco o Crico, o Johnny, não sei quem é que está aqui hoje, nos acompanhando. Quem é que está aqui hoje? Vocês estão com o microfone ou não? Eu pedi para orar. O Johnny, você está com o microfone ou não? Não, né? Então, vamos pedir para o nosso irmão Raimundo, então, orar, agradecendo a Deus esse hangout, pedindo que esta mensagem possa tocar no coração dessas pessoas que estão com a Bíblia na mão, estão com a palavra de Deus na mão. E que não estão encontrando a verdade. Estão lá dentro do erro e não têm coragem de sair. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos fechar o microfone aqui e pedir a bênção de Deus sobre esse povo. Que Deus abra a mente e o coração desse povo para receber a verdade. Porque se eles conhecerem a verdade, eles serão livres. É isso que nós pedimos, que Deus tenha amor com todos nós, para que nós possamos levar essa mensagem. E a única arma que nós temos, a mais amor de Deus, para mudar a história da vida dessas pessoas, ainda na reta final, que antecede a vinda de Cristo. Oremos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em teu santo nome, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite, Senhor, por este trabalho que o Senhor nos concedeu. E desde já, Senhor, eu já te peço que o Senhor, meu Deus, continue, meu Deus, conosco, nos abençoando, Senhor, esta porta, abençoando o teu servo, o pastor Pedrosa, cada irmão, Senhor, que tem participado, e os próximos programas que vêm também, que o Senhor tome em tuas mãos, e que essas palavras, Senhor, de ensinamento, de despertamento, chegue, Senhor, aos ouvidos de mais pessoas, que eles venham conhecer a verdade, como está escrito em sua palavra, conheceis a verdade, e ela vos libertará, e a sua palavra, meu Deus, é que é a verdade. Por isso, Senhor, eu te peço, meu Deus, te agradeço, neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e amém, Jesus. Sem som, doutor. O microfone está mudo.
Sem som. Opa, obrigado. Queremos agradecer as pessoas que estão aqui conosco, né? O Carlos, o Johnny, o Raimundo, o Renan e os outros que estiveram conosco até agora e o que nos ouviram pela internet, pelo YouTube, que nos ajude a divulgar isso pelo Twitter, para que essa mensagem chegue ao coração dessas pessoas, ó Deus. Porque nós temos trabalhado, já tem milhões de pessoas que estão saindo desses templos onde Deus não habita, e que possam encontrar reunido nos seus lares, ou com os parentes, os irmãos, e com o estudo da palavra de Deus. Não adianta sair do sistema e ficar entregue ao mundo. É estudar e orar nas suas casas, nos seus lares, no seu trabalho, dia e noite, vigiar e orar, dia e noite. Que Deus é promessa dele, que ele mesmo iria nos pastorear, porque nesses últimos tempos não existiriam mais pastores, não é? Que é promessa dele e que ele está cumprindo. Então não fique desesperado, meu irmão. Peça a Deus para te mostrar a verdade e você se libertar. E venha servir e nos ajudar nessa obra de ganhar almas para Jesus e desfazer as obras do diabo. Eu agradeço aos irmãos e peço que a graça, a paz e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a Igreja de Cristo espalhada por esta face da terra, hoje e para sempre. Amém. Fiquem com Deus, irmãos.